do Rio de Janeiro, foi julgado o técnico do Atlético, Luiz Felipe Scolari, entre outros, porque não foi só o caso do Filipão. E o Wellington está conosco neste momento para poder falar do julgamento do Filipão e dos outros também. Boa noite, Wellington. Pois é, Álvaro, tivemos hoje os julgamentos dos recursos do Atlético e da Procuradoria envolvendo o Filipão, Rodrigo Caetano e também o Vitor Bage, além do André Lamounier. O Filipão teve a pena reduzida em uma partida, já cumpriu o Galo, agora aguarda a certidão, confirmando o cumprimento das punições, e Rodrigo Caetano com 60 dias, o Vitor 20 e o André Lamounier com 30 dias, eles tiveram as penas confirmadas e começam a cumprir a partir de amanhã. Toda a pena começa a ser cumprida um dia após a sua decisão. E com relação ainda ao tribunal, nós teremos o América e Goiás, o Daniel Borges sendo julgado na quarta-feira e na próxima quinta-feira, América e São Paulo, Wellington Paulista, Arboleda, Mastriani e também o América e o próprio São Paulo. O América por causa de copos arremessados no gramado e uma confusão entre seguranças dos dois clubes na zona mista. Flamengo garante a permanência de Sampaoli para o jogo de domingo em São Paulo, decidindo a Copa do Brasil. Ontem aqui no Maracanã foi 1-0 para o São Paulo, o gol foi de Caleri. É com você, Álvaro. Valeu, Wellington. 6-9. Notícia boa pro Atlético, né, Rezende? Sim, porque o Filipão já cumpriu nesses jogos aí, o Wellington Campos explicou, 2 processos. Então o Filipão já está livre para comandar o Atlético no jogo de sábado que vem, mesmo horário, mesmo lugar, tudo igual, Álvaro. No do sábado, 9 da noite, contra o Cuiabá, de novo na Arena MRV. Então o Filipão está garantido para esse jogo. Os dirigentes do Atlético, o que muda nessa situação de dirigente punido? Eles não podem ir na zona 1, que é a zona de campo, vestiário e sala de entrevistas. Eles não podem participar como agentes mesmo do jogo. Então podem acompanhar, vão para o camarote, ver o jogo, normalmente podem ir ao estádio. Os dirigentes aí, ele citou Rodrigo Caetano punido, também o Vitor e o André Lamounier, todos os dirigentes do Atlético. E até para explicar para o ouvinte, para o torcedor que está acompanhando, por que esse tipo de suspensão para o dirigente? É justamente para ele não frequentar a área onde está a arbitragem. Sim. Né? É justamente para ele não frequentar a área onde está a arbitragem e onde está o time adversário. Né? Se ele foi punido por isso, ele não pode frequentar aquilo ali, né? Por exemplo, o último jogo... Mas assistir o jogo ele pode. Pode assistir. Ele não pode ir lá na porta do vestiário, como o Botafogo foi parar o auxiliar lá depois do jogo. Aí a turma fez pressão ali. Que o próprio Botafogo pode ser punido. Não é porque é na casa do Atlético... Não pode. Né? Não é porque é na casa do Atlético que o Botafogo não será punido por ele ter feito com a arbitragem o que ele fez na Arena MRV. Isso será destacado, se destacado pelo árbitro na súmula do jogo e vai ser julgado como se tivesse ido para frente do vestiário lá no estádio dele. Exatamente, tanto que o André Lamounier e o Vitor foram punidos no jogo do Grêmio, fora. Foi lá na arena do Grêmio, porque eles foram para cima do árbitro nesse jogo. O torcedor vai se lembrar, teve um gol anulado, né, do Allan Kardec, que o Atlético reclamou muito naquela partida, naquela linha do VAR, né, na linha ali de impedimento do VAR. Então, o Filipão está garantido, Álvaro, e ele vai ter o Atlético mais encorpado para o jogo de sábado, porque o Hulk estará de volta. Não precisamos nem falar da importância do Hulk. E ele tem o Gemerson também. Aí o Gemerson não é garantia de ser titular, porque a dupla de zaga foi muito bem elogiada pelo Filipão, com o Lemos e com o Fux. E o Hulk, é indiscutível, ele volta para o Atlético. Mas já está se discutindo, e hoje no Rádio Esportes a gente já debateu sobre isso, do fim, quem sabe, da Hulk dependência no Galo, porque o Paulinho está decidindo agora. Ele que vem sendo o protagonista com aquela história, né? Sem o Hulk, o Galo não ganhava de jeito nenhum. Já não está sendo assim, né? O último jogo não teve Hulk e o Galo venceu o Botafogo bem pelo Campeonato Brasileiro. O Paulinho mostrou para que veio, pelo menos agora, ele conseguiu emplacar uma sequência no Atlético, uma sequência boa, marcou os 2 gols na estreia da Arena no jogo contra o Santos, marcou contra a equipe do Botafogo e um golaço tanto do Paulinho quanto do passe do Pedrinho. E ele aos poucos vai mostrando, vai conseguindo dar qualidade ao time do Atlético. E o torcedor, claro, quer isso porque não tem um jogador como o Hulk. Qual que é a expectativa do torcedor? Nossa, perdemos meio time. Hoje o sentimento não é esse mais.
Pelo menos a gente percebeu isso no jogo contra o Botafogo. O Atlético, claro, teve dificuldades contra o Botafogo, mas era o líder do campeonato. E as dificuldades que o Atlético teve, ele conseguiu suprir com jogadores como Paulinho e Pedrinho. A sequência agora, Álvaro, deixa o torcedor animado. Logicamente tem que pensar jogo a jogo, mas o Cuiabá em casa. O Atlético, para esse jogo, quando você olha a tabela, Cuiabá em casa tem que fazer os 3 pontos, com todo respeito ao adversário, mas não é um time que está disputando o título. Depois tem o Internacional fora. Um detalhe, lá no Beira-Rio, no meio dos 2 jogos das semifinais da Copa Libertadores. Então o Inter estará focado no Fluminense, que é o adversário dele, vale vaga na final da competição mais importante do continente. Pelo que a gente conhece do Cudê, que é o técnico do Inter, estava aqui no Galo, ele vai poupar o time. Se não poupar todo mundo, vai poupar a maioria contra o Galo. E depois o Atlético tem o Coritiba em casa, que é um time que está lá na última colocação no campeonato. Então é uma sequência aí que o Atlético pode sim subir mais na tabela de classificação.